Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de ministrarmos nessa noite, queremos orar e gostaria que você também orasse, fechasse seus olhos. Senhor, nós buscamos a Tua face. Confessamos a nossa dependência total de Ti para a transmissão da Tua palavra. Queremos ser fiéis, queremos ser porta-vozes autênticos e ser também fiéis à Tua palavra, fiéis à liderança e à orientação do Teu Espírito. Pedimos que o Senhor, pois, nos encha do Teu Espírito, nos conceda abundância da Tua graça e nos abençoe no propósito de levar a todos que nos ouvem a Tua palavra e que o Senhor fale a cada coração individualmente, conforme a Tua bondade, benignidade e propósito para a Tua mesma palavra. Que o Senhor nos abençoe, portanto. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite nós queremos dar, com a graça de Deus, continuidade às mensagens que temos trazido aos irmãos sobre por que jejuar. Esse tem sido o tema das duas últimas mensagens, essa é a terceira. E hoje queremos abordar um subtema que é o jejum que agrada a Deus. E o nosso texto básico é Isaías, capítulo 58, versos de 1 a 12. Mas temos feito reiteradas vezes as perguntas seguintes: por quê? Para quê? Quando eu devo jejuar? Como eu devo jejuar? Como eu não devo jejuar? É uma pergunta nova que trazemos hoje. E como eu devo jejuar? O que a Bíblia fala sobre isso? No Velho Testamento, nós encontramos a orientação dada por Deus a Moisés, estabelecendo um dia de jejum. Era chamado dia da expiação. Era um dia de jejum nacional. Levítico capítulo 23, versos 26 a 29, dizem assim: o Senhor disse a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Neste ano, esse dia vai ser comemorado no dia 27 de setembro, é um domingo, a partir das 18 horas e termina na segunda-feira às 18 horas. Como os irmãos sabem, o calendário judaico não é fixo e as datas variam de acordo com o nosso calendário, que o deles também é variável, mas eu não quero entrar nesses detalhes agora. Mas o texto diz que nesse mesmo dia eles não deveriam fazer nenhum trabalho, porque era o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do seu Deus. E qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Essa era a ordem que Deus havia dado a Moisés. Então, o texto diz humilhem-se, e o termo humilhar-se significa jejuem, humilhação através do jejum. Os irmãos vão ver que o jejum não vinha acompanhado de outras expressões externas que caracterizavam a humilhação. Mas o propósito de Deus ao estabelecer esse dia era um dia para
que o povo refletisse, um dia para todos se humilharem através do jejum, se autoavaliarem, considerarem sua vida em relação a Deus, considerarem os seus pecados, se arrependerem, confessarem seus pecados e receberem então o perdão de Deus individualmente como nação. Mas não era isso que estava acontecendo. Por isso mesmo o Senhor deu uma ordem ao profeta Isaías. Isaías 58, verso 1, nós lemos assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O que é que estava acontecendo? Aparentemente o povo buscava a Deus. O verso 2 diz assim: mesmo neste estado, mesmo transgredindo e pecando contra o Senhor, o texto diz, mesmo neste estado ainda me procuram, dia e dia. Eles estão pecando, estão transgredindo a minha palavra, ainda assim me procuram. Aparentemente o povo desejava conhecer os caminhos do Senhor. O mesmo verso diz, tem prazer em saber os meus caminhos. Isso é muito comum nas escrituras do Velho Testamento. Nós observamos as pessoas vindo, querendo saber o que Deus tinha a lhes dizer, mas entre saber o que Deus dizia e o que eles faziam como consequência desse conhecimento era bem diferente. O texto continua dizendo, aparentemente o povo praticava a justiça, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Se aproximava como se fosse um povo que praticasse a justiça e não deixava o direito do seu Deus. Também, aparentemente, o povo clamava pela justiça de Deus em suas orações. O Senhor diz, perguntam-me por sentenças justas. Reivindicam do Senhor sentenças justas. Também, aparentemente, o povo desejava uma vida de comunhão com Deus. O Senhor diz, tem prazer em se aproximar de Deus. Agora, observem que o texto não diz que essa era a situação do povo, mas que era uma situação aparente. Apesar de ser aparentemente um povo piedoso e temente, Deus não considerava o seu jejum nem as suas orações. Então o povo perguntava a Deus, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Em outras palavras, não adianta nada nós jejuarmos, porque o Senhor não considera isso. Os irmãos lembram que o Senhor havia dito a Salomão, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aparentemente o povo fazia isso. Mas ainda assim o povo perguntava, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Ou seja, Deus não atendia às orações deles. Pela boca do profeta, Deus denunciou o pecado do seu povo, como já vimos inicialmente. O Senhor ordenou ao profeta, grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A pergunta que fazemos é como um povo aparentemente tão fiel, tão piedoso, tão temente podia ser rebelde e transgressor? O povo perguntava a Deus, por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Deus mostrou, então, a rebeldia, a transgressão, o pecado do seu povo. Primeiro, o povo jejuava, mas não era para estar com Deus.
para ouvi-lo. O verso 3 diz assim: acontece que no dia em que jejum, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Isso significa que eles jejuavam, mas continuavam fazendo tudo que se fazia nos outros dias. Estavam preocupados com seus interesses e com seus negócios. É por isso que o verso seguinte diz que o povo jejuava, mas explorava seus empregados e cobrava deles todo o trabalho. Significa que eles jejuavam, mas obrigavam seus trabalhadores, os seus servos, a trabalharem naquele dia. Então o povo não tinha a sua mente voltada para Deus. A sua mente estava voltada para os seus interesses, para os seus rendimentos. E eu tenho dito muitas vezes na igreja que o jejum não é uma mera prática religiosa, mas o jejum tem que possibilitar o nosso relacionamento com Deus. Isso não estava acontecendo aqui. Em terceiro lugar, o povo jejuava, mas no final do jejum havia discussões, brigas e pancadarias. Eis que você jejum apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Imagine então, eles continuavam trabalhando, buscando seus interesses, exigindo que se fizesse o trabalho deles, e eles brigavam uns com os outros, batiam literalmente uns nos outros. E não é difícil de entender isso. Se você jejua e você não busca a presença de Deus, possivelmente você vai ficar irritado. Você pode ficar até agressivo. Se você não jejua para estar com Deus, para buscar a sua face, para ouvir Deus, então você está simplesmente deixando de comer. E uma pessoa com fome, ela fica irritada. O Senhor diz: eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Em quarto lugar, Deus mostrou a rebeldia, a transgressão, o pecado do seu povo em quarto lugar. Porque por jejuar assim, Deus não podia ouvir as orações deles. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Não é o simples ato de jejuar que vai fazer com que Deus ouça as nossas orações. É incoerente deixar de comer e viver a vida do dia a dia, fazer tudo que você faz e, enfim, tocar a vida. O jejum não se presta para isso. Em quinto lugar, o jejum praticado pelo povo era ritualista, legalista e formalista. Então o Senhor pergunta: seria esse o jejum que escolhi? Porque era isso que o povo estava fazendo, que num só dia a pessoa se humilhe, isto é, deixe de comer, incline a sua cabeça como um junco, você abaixava a cabeça, ficava lá assim com ar de tristeza, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Aparentemente, eles estavam se humilhando diante de Deus. Eu vou repetir: seria esse o jejum que escolhi, que num só dia, num só dia, veja, num só dia, só naquele dia, a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? É mais ou menos como se você
cumprisse os seus deveres religiosos no domingo e, aparentemente, fazendo tudo como é de se esperar. Quem sabe hoje as pessoas não carregam mais Bíblia, porque a tem no celular, mas imaginemos que você carregue a sua Bíblia debaixo do braço, você vista a melhor roupa que você tem e você se dirige à casa do Senhor, você se assenta, você canta, você louva. E os outros dias? O texto diz: seria esse jejum que escolhi que num só dia a pessoa se humilhe, ou seja, tem aquela aparência de piedade, mas no resto do tempo a vida da pessoa não tem nada a ver com aquilo, com aquilo que ela aparentava ser ou estar expressando através dos seus atos litúrgicos religiosos. É por isso que Jesus ensinou que o jejum deve ser secreto. Mateus 6, 16 e 18, Jesus recomendou: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. É muito fácil você ter um ar de piedade, um ar de tristeza. Jesus chamou isso de hipocrisia. Se o que você quer é que as pessoas vejam que você está jejuando e fica com esse ar de triste, com esse ar de abatido, Jesus recomendou: mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto. Ungir a cabeça é passar um óleo no cabelo, depois, normalmente se faz isso depois do banho, e lave o rosto, fica com a aparência de quem está ótimo, bem, porque assim ninguém vai saber que você está jejuando. Jesus disse: a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Então, o jejum não é algo para as pessoas verem. O seu jejum deve ser para Deus. E é para ele que você está jejuando. É para estar com ele. E é só ele é a ele que interessa o seu jejum. E a ninguém mais. Ele diz: e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. No verso 16, Jesus diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Qual era a recompensa? Das pessoas verem: oh, que pessoa piedosa, que coisa maravilhosa a maneira como essa pessoa procede. Mas Jesus disse que seria essa só a recompensa: o elogio, o aplauso dos homens. Mas Jesus recomendou que quando eu e você jejuarmos, nós não devemos parecer às pessoas que estamos jejuando, para que o jejum seja realmente dedicado a quem pode e deve receber esse jejum, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. Então, o que Deus está condenando aqui é o fato de, vou ler novamente, Isaías 58:5, ser esse o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e de aceitável ao Senhor? Então, obviamente, não é esse o propósito de Deus. Em sexto lugar, Deus mostrou que o jejum que agrada a Ele deve trazer mudança de vida. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça? Ou seja, deixem de praticar a injustiça? Desfaçam as ataduras da servidão
deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Na realidade, aqui nós vemos Deus falando com o povo quanto à prática da injustiça, especialmente com aqueles que o serviam, trabalhavam para eles, que eram oprimidos e serviam como se fossem escravos, e havia muita injustiça. Então o Senhor diz: será que não é esse o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, deixem de praticar a injustiça, rompam com as ataduras da servidão, deixem de obrigar as pessoas a um trabalho quase praticamente escravo, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Então isso implicava em mudança de vida, implica em mudança de vida. O jejum que agrada a Deus deve trazer mudança de atitude em relação ao pecado. Já vimos, e voltamos a repetir, o que Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, deve haver mudança de vida em relação ao pecado. Em sétimo lugar, o jejum que agrada a Deus produz atitudes coerentes com o caráter de Deus. Nos versos 6, o Senhor pergunta: o jejum que escolhi, será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Mais uma vez está implícita a questão da justiça social. O repartir o pão com quem não tem e assistir os que estão desabrigados, visitar os que estão sem roupa, cobrir os que estão sem roupa e não voltar as costas àquele que pede ajuda. Não é uma coisa fácil de fazer em nosso dia, onde nós temos muitos aproveitadores, mas o princípio está aí. O princípio é que nós devemos repartir o nosso pão com quem está com fome, nós devemos assistir os que estão desabrigados, vestir os que se encontram nus, e não devemos voltar as costas àqueles que nos pedem algo que nós temos e podemos dar. Em oitavo lugar, o jejum que agrada a Deus traz luz, direção, traz cura, traz justiça, traz proteção. O Senhor promete: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Normalmente, quando buscamos a Deus, nós queremos respostas, queremos direção, queremos solução para situações e não sabemos o que fazer. Então, vem a promessa: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. Não clamamos tanto por cura? A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então, o Senhor promete aqui que dará direção, vai iluminar as nossas decisões, os nossos caminhos, e promete trazer cura, promete que vai adiante de nós em todo o caminho e que o Senhor vai estar também nos protegendo, guardando-nos na nossa retaguarda como alguém que nos protege de ataques de quem vem por trás de nós. Então, a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Não é isso que eu e você, todos nós queremos? Em nono lugar, o jejum que agrada a Deus traz respostas às orações. O Senhor diz: então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá.
gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Pare e pense. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Eu gosto muito e tenho repetido isso reiteradas vezes, o Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te responderei e tu me glorificarás. Aqui ele diz: então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Um relacionamento pessoal com Deus implicará em resposta às nossas orações. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Mas há uma condição para a oração ter resposta. O pecado precisa ser eliminado. Isaías 58, versículo 9 e 10. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos. Então, o Senhor requer aqui que se tire do meio, no caso do povo lá de Israel, que se tirasse do meio deles todo tipo de servidão, todo tipo de opressão, todo tipo de injustiça. Também o dedo que ameaça, fala daqueles que estão em posição de autoridade e se valem dessa autoridade para ameaçar os que lhes são subordinados, aqueles que usam de uma linguagem ofensiva, agressiva, maldosa. E ele diz: se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos. Então, se o pecado for eliminado, e cada um sabe o que tem que fazer quando você está em contato com Deus, é impossível você separar um tempo para estar com Deus, para ouvir Deus, e você não ouvir o que Ele tem a dizer com relação à sua vida. Se o pecado for eliminado, o Senhor trará luz onde há trevas. Então a luz de vocês nascerá nas trevas. Onde não tiver luz, vai vir luz. E a escuridão em que você se encontra será como a luz do meio-dia. O Senhor promete trazer luz, trazer entendimento, compreensão. Se o pecado for eliminado, primeiro, o Senhor trará luz onde há trevas. Se o pecado for eliminado, em segundo lugar, o Senhor nos guiará continuamente. O Senhor os guiará continuamente. A palavra de Deus nos diz no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 8, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus implica em estar sujeito a Deus e a sua palavra. Implica em andar com Deus, implica numa vida com Deus. O Senhor os guiará continuamente. Se o pecado for eliminado, em terceiro lugar, o Senhor nos dará de comer até em lugares áridos. O texto diz: lhes dará de comer até em lugares áridos. O que significa isso? Em lugares onde não há comida. Não foi essa a experiência que o povo viveu no deserto durante 40 anos? Lá não havia o que comer, a região era árida, inóspita. E o que o Senhor promete aqui não é diferente do que Ele fez lá, não. Lhes dará de comer até em lugares áridos, até onde não há o que comer. Se o pecado for eliminado, em quarto lugar,
O Senhor renovará o nosso vigor. O texto diz, e fortalecerá os seus ossos. O sentido dessa frase é vigor. Vai renovar as nossas forças, vai nos fortalecer física e emocionalmente. É uma promessa extraordinária. Em quinto lugar, se o pecado for eliminado, em quinto lugar seremos como um jardim regado. Vocês serão como um jardim regado. Como é um jardim regado? Ele é bonito, ele é viçoso, ele dá flores. Dependendo do que se plantar nesse jardim, dá frutos. É um lugar bonito, atraente, desejável. Eu vejo aqui um lugar onde a vida de Deus pode ser manifesta. Vocês serão como um jardim regado, bem cuidado. Se o pecado for eliminado, seremos como um manancial cujas águas nunca secam. E o texto diz exatamente isso, como um manancial cujas águas nunca secam. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que o Senhor promete aqui é que seremos como um manancial cujas águas nunca secam. E não podemos deixar de pensar na vida de Deus fluindo e transbordando através da nossa vida. E eu pergunto, não é isso que desejamos ou não? Se o pecado for eliminado, em sétimo lugar, reconstruiremos o que está arruinado. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações. Isso fala de reconstrução de vidas, primeiro da sua própria vida. Uma vida em ruína pode ser reconstruída. E o fundamento de muitas gerações, os fundamentos de muitas gerações poderão ser descobertos, trazidos à luz, princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. A nação de Israel foi estabelecida com base em Deus e na sua palavra. Deus chamou um homem e o separou para estar com ele, para andar com ele. Estou me referindo a Abraão. Ele orientou que ele instruísse seus filhos, para que, por sua vez, instruíssem os seus filhos. Essa foi a palavra de Deus sempre nas Escrituras. Por isso o texto diz, vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações. É colocar as coisas nos seus devidos lugares, endireitar o que está torto, é consertar o que está errado. Se o pecado for eliminado, em oitavo lugar, seremos chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas. E serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Quando fala-se em reparação de brechas, pensa-se nos muros que estavam em volta das cidades. E quando um muro tinha brecha, era fácil para o inimigo entrar e aprontar o que ele tinha em mente fazer. Muros com brechas falam de vidas em pecado,
que dão espaço para o diabo agir e operar nessas vidas, trazendo destruição, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas se o pecado for eliminado, nós seremos chamados de reparadores de brechas. Primeiro na nossa própria vida, depois para ajudar outras pessoas a repararem as brechas que existem em sua vida. E restauradores de veredas. As veredas antigas que Deus estabeleceu para que andássemos nelas. A palavra do Senhor nos chama a vivermos e andarmos pelos seus caminhos. Serão chamados de reparadores de brechas. Estou me lembrando do Salmo de número 119, o primeiro verso diz assim: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então seremos chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, de caminhos, para que o país se torne habitável. Nós precisamos disso para as nossas vidas. Precisamos disso para a nossa igreja. Precisamos disso para o povo de Deus. Para que então haja reflexo de maneira substancial na vida do país, para que realmente sejamos aquilo que Jesus planejou que nós fôssemos: sal e luz. Luz no meio de uma geração perversa e má. Que pudéssemos resplandecer como luzeiros no meio de uma geração perversa e má. Conclusão: o jejum verdadeiro deve nos levar ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da sua vontade para uma vida de obediência. Porque uma vida com Deus, quando nós buscamos a Deus, quando jejuamos e buscamos a Deus, nós buscamos conhecer mais de Deus. Buscamos conhecer a vontade dele para a nossa vida. E quando conhecemos a vontade dele, não tem sentido conhecer a vontade dele e fazer a nossa. Nós temos que fazer a vontade dele. Não é para satisfazer nenhum capricho de Deus. Eu tenho dito inúmeras vezes, nós não podemos acrescentar nada ao que Deus é. Mas Deus, quando estabeleceu princípios, mandamentos, preceitos para as nossas vidas, ele o fez com o propósito de nos abençoar. Porque a bênção que Deus deseja nos dar está justamente em fazermos aquilo que ele sabe é o melhor para nós. E sempre que o fizermos, nós seremos bem-sucedidos. O conhecimento da vontade de Deus vem através das Escrituras. Então, não faz sentido jejuar e não ter o livro de Deus aberto. Não apenas para abrir, mas para ler, para meditar, para ouvir o que Deus tem a nos dizer nas Escrituras, para ouvirmos o Espírito de Deus. E ao examinarmos as Escrituras, ao ouvirmos o que Deus tem a nos dizer através do seu Espírito, isso deve nos levar a uma reflexão, deve nos levar a ouvir, então, Deus. Deve nos levar a uma mudança de atitude em relação ao pecado, deve nos levar à correção do rumo da nossa vida. Se o jejum não nos levar a tanto, será um mero exercício religioso, será mera formalidade legalista. É exatamente por isso que o profeta foi chamado a colocar a boca no trombone, como a gente costuma dizer,
quando ele disse no primeiro verso, o Senhor disse para ele: grite a plenos pulmões e não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O jejum não pode ser formal, legalista. O jejum tem que nos levar a conhecer a Deus, conhecer a sua vontade para a mudança de vida, para que deixemos o pecado e vivamos uma vida de obediência. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor faça com que ela realmente fique nos nossos corações e produza frutos. Leva-nos, Deus, a uma comunhão contigo que realmente nos leve a te conhecer mais e mais. Que nos leve a ouvir a tua voz através da tua palavra, através do teu Espírito. Que nos leve a uma vida de obediência. Porque quem ganha com isso somos nós. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a ser achados, buscando o Senhor, buscando a tua vontade e querendo de coração obedecer-te. Para tanto, pedimos que o Senhor nos conceda graça sobre graça. Nos tome pela mão e nos conduza pelo teu caminho, pelos teus caminhos. Tu nos ajude a andar neles, a viver neles, para que o teu propósito para as nossas vidas sejam alcançados, para que possamos nos alegrar e nos regozijar em ti, tendo nossas orações ouvidas, nossos pedidos atendidos, para que possamos te glorificar e te exaltar. Então, olha para nós e usa de misericórdia para conosco. Não está em nós fazer nada se o Senhor não o fizer em nós. Então move-nos como teu povo, traz-nos um entendimento espiritual que nos vai levar à mudança de atitude e de comportamento em relação a ti e em relação até ao jejum, o jejum que agrada a ti. Ajuda-nos a viver conforme a tua palavra. Nós te rogamos no precioso nome de Jesus. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Amém.